Para onde os Sully vão, desgraça e violência acabam os seguindo. Será que isso em algum momento não vai fazer com que os outros clãs de Na'vi comecem a ficar contra os Sully? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse vídeo, né, gente? Em que eu estarei respondendo um comentário que foi feito no meu último vídeo de Avatar, né, por Arielson Pacheco. Então eu vou ler aqui o comentário para vocês. Oi, boa tarde. Faz um vídeo sobre uma possível guerra civil em Pandora e os Metkayina e os Omaticaya sendo consideradas tribos traidoras por acolher o Jake. A gente vê, né, no início de O Caminho da Água que já foi difícil para os Sully conseguirem se estabelecer ali, né, dentro do clã dos Metkayina. A gente vê, né, logo no início do filme que eles acabam saindo ali da floresta, né, eles fogem da terra dos Omaticaya e vão viver junto com os Metkayina, né, eles vão procurar ali um refúgio. E a gente já viu logo naquela cena, né, que a Ronal, por exemplo, ela não estava muito feliz com aquela ideia dos Sully irem morar ali, né, então ela já teve, num primeiro momento, uma reação que foi um pouco mais antagonista, assim, que ela não estava gostando muito daquela ideia. Mas depois, né, ela e o Tonowari ali conversando, eles acabaram decidindo, né, dar espaço para os Sully. E no decorrer do filme, a gente vai vendo, né, que apesar das diferenças, os Sully, eles vão cada vez mais conquistando o seu espaço. Até, né, que quando chega lá no final do filme, a gente vai ver que agora os Sully, eles são aceitos ali dentro da terra dos Metkayina, né, não apenas como refugiados, mas também como parte daquele clã, né, eles são bem-vindos naquele clã. E especialmente, né, depois de no final do filme, todo mundo ali ter experienciado, né, uma batalha, uma luta, uma desgraça, todo mundo junto, né, e inclusive o próprio filho dos Sully, né, o nosso querido Neteyam, falecendo ali, sendo assassinado no meio daquela batalha. Então tudo isso, né, faz com que os Metkayina decidam reconhecê-los como parte formal ali do clã. Mas a gente já sabe, né, segundo uns vazamentos que teve de roteiro e tudo mais, que no próximo filme, os Sully, eles vão voltar para a terra dos Omaticaya, né? Então como é que vai ser essa vida dupla deles morando, né, nos ambientes de ambos clãs? O que eu acredito, né, gente, que vai acontecer em Avatar 3 é que o terceiro filme da franquia, ele vai ser um filme de jornada, um filme de viagem. Ou seja, a gente vai acompanhar o filme inteiro os Sully simplesmente viajando de um lugar para o outro, até que no fim de tudo, né, no final do filme, vai culminar na batalha final, né, dessa grande guerra que está acontecendo contra a RDA, né? Então, no decorrer do filme, eu acho, né, que a gente já sabe disso basicamente, que a gente vai conhecer vários outros clãs e vários outros biomas de Pandora. E agora que eu já estabeleci, né, essa ideia de que o terceiro filme vai ser um filme de viagem, eu queria fazer aqui uma observação que eu estive percebendo, né, a respeito das sequências de Avatar, que é o fato de que Avatar 2 e 3 são um reflexo de Avatar 1. Como assim, né, gente? Basicamente, a gente sabe que Avatar 1 foi lançado em 2009 e o segundo filme foi lançado apenas, né, em 2022, ou seja, 13 anos depois. E o filme 3 vai lançar, né, em 2025. Então vai ser um grande tempo. E a gente sabe também que Avatar 2 e 3 originalmente foram pensados como um filme só, sendo que era uma história que estava tão longa que eles acabaram dividindo em duas partes, né? Então por isso a gente tem Avatar 2, O Caminho da Água, e Avatar 3, que a gente não tem o título oficial ainda. Mas por que eu tô trazendo essa questão de volta aqui nesse vídeo que eu já falei pra vocês várias vezes? É porque, minha gente, eu fiquei percebendo que assim, o James Cameron, né, ele estava notando, ele sabia que as sequências de Avatar iam acabar demorando para sair. Então ele sabia que quando essas sequências fossem lançadas, haveria uma mistura de fãs antigos que já tinham acompanhado o primeiro filme com fãs novos que não haviam acompanhado o primeiro filme. Então ele precisava, de certa forma, né, trazer pra gente Pandora como se fosse quase a primeira vez novamente, para poder alcançar o público novo e também para fazer o público antigo se sentir em casa e sentir que estava voltando para aquele mesmo mundo que eles viram no passado. Por causa disso, ele acabou criando a história da primeira sequência como um reflexo do primeiro filme, né? Então, basicamente, Avatar 2 e 3, eles têm histórias similares a Avatar 1. E isso, gente, eu já devo dizer pra vocês que não é uma coisa nova na carreira do James Cameron. Quando ele fez, né, Exterminador do Futuro 2, que também foi muito tempo depois de ele ter feito o primeiro filme, né, ele fez um segundo filme que basicamente meio que repete assim a fórmula básica do primeiro filme, né? A trama é bem parecida, sendo que com a reviravolta, né, que torna o filme completamente diferente. Não é um filme que você só tá vendo a mesma coisa mais uma vez, né? Os filmes são diferentes sim, mas eles têm, né, uma base ali da trama bastante parecida, porque lá no primeiro filme a gente vê, né, a questão do Exterminador que vem para o passado para destruir a Sarah Connor. E agora a gente vê o Exterminador vindo para o passado para proteger, né, o filho da Sarah Connor, né? Então tem uma coisa que é semelhante, mas tem ali uma reviravolta. A mesma coisa é o que vai acontecer aqui com Avatar 2 e 3. A história é bem parecida com a de Avatar 1,
mas vai ter também suas diferenças, né? Principalmente o fato de que o primeiro filme, ele era uma fantasia com romance, e esse outro filme, né, o 2 e o 3, eles são mais uma fantasia com drama familiar. Então é uma outra perspectiva, a gente não vê mais a história, né, sobre o ponto de vista de um casal, mas sim sobre o ponto de vista de uma família. Isso já muda muita coisa, especialmente porque torna os riscos ainda maiores. Afinal de contas, esses filhos, eles podem morrer, como a gente acaba de ver, né, no segundo filme, com a morte do Neteyam. Mas então, né, gente, por que eu digo que Avatar 2 e 3 eles são similares a Avatar 1? Eu acredito, né, gente, que como se trata de uma história só que foi dividida em duas partes, a gente pode dizer que Avatar O Caminho da Água é a primeira metade de Avatar 1 e Avatar 3 vai ser a segunda metade de Avatar 1. Vou explicar para vocês perceberem que isso faz sentido. Então vamos lá, né, voltar para o filme de 2009, o primeiro Avatar. Naquele filme a gente vai ver o que na sua primeira metade, né, a primeira parte do filme. É basicamente o Jake chegando em Pandora, ele não conhece nada sobre Pandora direito, e ele vai começar a aprender. Então essa primeira metade do filme passa muito tempo mostrando pra gente, né, a relação dele e da Neytiri, ele e a Neytiri se conhecendo, e ela mostrando pra ele como funciona ali a vida dos Omaticaya. Então ele vai aprendendo tudo sobre os costumes e a cultura dos Omaticaya. Até que chega um momento que tudo dá errado e a gente tem a destruição ali da árvore mãe, que acaba rolando várias desgraças, né? A gente tem a morte do Eitucan, e isso é uma parte do filme que acaba gerando uma grande transformação, né? Eu acho que a gente pode considerar a destruição da árvore mãe como o momento assim que divide o filme no meio, né, entre a primeira parte e a segunda parte. Então, como eu falei pra vocês, a primeira parte de Avatar 1 é semelhante ao Caminho da Água. O que é que a gente tem no Caminho da Água? A gente vai ver os Sully, né, eles estão saindo do lugar que eles conhecem, ou seja, eles saem da terra dos Omaticaya e vão para a terra dos Metkayina, onde eles não conhecem absolutamente nada. E aí a gente vai acompanhar o quê? A família conhecendo todos os detalhes ali dos costumes e da cultura dos Metkayina aos poucos, aprendendo assim como Jake aprendeu lá no primeiro filme. E tudo isso vai culminar no quê? Numa batalha, que no caso é essa que vai acontecer na água, né, que a gente vai ter toda uma luta ali, que também vai acabar numa tragédia e um personagem importante vai morrer, sendo que, né, no primeiro filme era o Eitucan e aqui acaba sendo o Neteyam. E essa morte do Neteyam acaba sendo também o ponto de virada da história que vai preparar a gente para Avatar 3. Agora vamos voltar, né, mais uma vez a falar sobre Avatar 1, a segunda metade do filme. O que é que acontece, gente, na segunda metade, depois da destruição ali da árvore mãe? Basicamente, a gente vai ter, né, o desentendimento ali entre o Jake e a Neytiri, né? Então, o Jake ele vai começar a ter o próprio plano dele ali, né? Com os outros humanos, né? Com a Grace, com o Norm e tudo mais. Eles começam ali a fazer um plano de como ajudar os Na'vi, ajudar os Omaticaya. Então, começa a ter toda a preparação da batalha. Ele acaba se tornando o Toruk Makto, né? Então, ele vai atrás dos Na'vi, ele conversa com todo mundo, ele fala, não, a gente precisa batalhar, a gente precisa lutar contra a RDA. E, então, né, o Jake e os outros Omaticaya, eles começam a viajar, né, eles montam nos seus icrãs e começam a viajar por Pandora, né, indo encontrar pessoas de vários clãs diferentes, chamando eles para participar da guerra contra a RDA. E enquanto isso está acontecendo, né, a gente também vai vendo outras desgraças, como por exemplo, né, a morte da Grace, né, e depois quando vai ter a batalha em si, a gente já vê a morte de vários personagens, né, então no fim do filme a gente tem uma batalha que não é apenas uma luta momentânea, mas sim uma grande guerra, assim, final, que tem um exército enorme de ambos lados, né, lutando, e aí o filme tem a sua conclusão com a RDA, basicamente, né, sendo derrotada e vários humanos sendo expulsos de Pandora. Seguindo essa lógica, né, de que Avatar 2 e 3 são reflexos de Avatar 1, a gente consegue entender que o filme de Avatar 3 vai começar com os personagens lidando com essa tragédia, né, lidando com a morte do Neteyam, e aí eles vão dizer, não, né, a gente já viu aqui que não adianta a gente se esconder, a gente tem que lutar. Isso é o que o Jake, ele aprende lá no final de O Caminho da Água. Então eles vão começar a bolar ali um plano. O que é que a gente faz? Né? Então, por mais que eles estejam ali já sendo aceitos, né, dentro da terra dos Metkayina, eles percebem, não adianta a gente só ficar aqui. Pra gente lutar, a gente precisa de um exército muito grande. Então, a gente tem que ir atrás de outros clãs. Então, primeiro, né, eles voltam para a terra dos Omaticaya, né, a terra onde eles cresceram ali, né, as crianças, para chamar o pessoal para participar dessa guerra. E é aí que a gente vai ver aquelas coisas, né, gente, que já saiu até imagem que eu mostrei para vocês num vídeo no início do ano, que a gente sabe que a gente vai ver áreas de Pandora, né, que tem deserto, áreas de Pandora que são polares, né, que tem neve, enfim. Então, eles vão visitando várias regiões para juntar outros navios, outros guerreiros para se juntarem a eles nessa guerra contra a RDA. Sendo que a diferença é, como eu falei pra vocês, tudo tem um plot twist, né? Tudo tem uma reviravolta, igual como aconteceu lá no segundo filme do Exterminador em relação ao primeiro filme do Exterminador. E a diferença que vai ter aqui é que no filme 1 de Avatar,
todas as tribos que o Jake foi atrás acabaram, né, se juntando ali com ele, ajudando ele. E a grande mudança, né, e reviravolta que a gente vai ter em Avatar 3 vai ser exatamente o fato de que dessa vez nem todos os clãs que eles encontrarem vão ficar a favor deles. Alguns clãs vão ficar contra eles, né? Então, assim, sobre a pergunta de uma guerra civil, eu acho que a gente não vai ter uma guerra civil propriamente dita, porque eu acho que não daria tempo, né, de dentro do filme colocar tanto uma guerra civil dos próprios Na'vi, né, dos clãs entre si, e também ainda colocar a grande guerra contra a RDA. Eu acho que ia ficar muita coisa para um filme só, né? A gente já viu que Avatar 2, apesar de ter mais de 3 horas de duração, o filme já é um pouco corrido, a gente já sente falta, né, de algumas cenas, a gente queria que as coisas fossem um pouco mais longas, fossem um pouco mais bem desenvolvidas. Então, eu não acho que dá tempo da gente ter, assim, duas grandes guerras dentro de um mesmo filme. Então, eu não acho que a gente vai ver uma guerra entre os Na'vi, mas deve sim acontecer diversos conflitos, né, e algumas batalhas pequenas também. Inclusive, né, gente, eu não posso deixar de falar aqui, né, sobre a Varang, né? Vocês sabem que é a Varang, né, que vai ser aquela líder, né, do povo das cinzas, que eu já fiz um vídeo aqui no canal só pra falar sobre ela, mas também já estou juntando outras informações, outras teorias pra depois fazer um próximo vídeo sobre ela aqui também, que essa personagem vai ser bem interessante. E ela, gente, é uma prova de que isso vai acontecer, né, de que nesse filme, diferente lá do primeiro, que todos os Na'vi ficaram a favor dos Sully, dessa vez nem todos vão ficar. Então, o povo das cinzas já é um exemplo de um povo que vai estar contra os Sully, né, que não vai estar a favor deles durante essa guerra contra a RDA. Mas eu acredito que o povo das cinzas talvez não seja, né, o único povo, né, o único clã de Na'vis que vai ficar contra os Sully. É possível que outros clãs também fiquem contra a família, mas talvez, né, sejam clãs menores, clãs que não vão ter assim tanta relevância dentro da história. Já o povo das cinzas, eu acho que eles vão ter, né, uma relevância maior por causa da Varang, né? A Varang, ela vai ser uma figura muito importante no futuro da franquia Avatar. Inclusive porque, né, já existe muita gente fazendo teoria de que ela e o Quaritch, eles talvez tenham um romance, né? Então eles vão se tornar um casal de vilões. Por isso ela vai estar assim meio que em destaque. Mas eu não acho que ela e o povo dela serão os únicos que vão ficar contra os Sully, não. Eu acho que toda essa jornada para pedir ajuda para os clãs vai ser uma coisa bem interessante, né? E cada clã vai ter uma forma muito diferente de lidar com toda essa questão. Uma coisa que é interessante pensar também, né, gente, é que até o momento todos os clãs que a gente conheceu, eles são muito fiéis a Eywa. Mas será que não existem outros clãs que são contra Eywa, que não acreditam nela, sabe, que não acreditam nessas coisas de Toruk Makto? Pode ser que isso aconteça, né? Então podem ter clãs que eles vão ter religiões diferentes. Pode ter clãs, inclusive, né, que eles vão fazer alguma aliança com a RDA. Eles podem dizer assim, olha, você pode atacar todo mundo, mas você não ataca a minha região. Se você não atacar a minha região, eu apoio você atacando os outros. Isso pode ser abordado no filme também, né? Então acho que vai ser muito interessante a gente ver toda essa divisão dos Na'vi. E eu acho, gente, que isso vai ser uma coisa assim muito essencial desse filme, porque essa meio que é uma trama que o James Cameron ele já falava desde 2009 que era algo que ele queria abordar, né? Que era essa importância dos povos, né? As minorias que estavam sendo oprimidas se juntarem e quando isso não acontecia, né? Se tornava mais difícil para elas vencerem. A gente sabe, né? Que tudo de Avatar é inspirado, né? É uma metáfora para o que aconteceu no nosso mundo real a respeito de colonização. E quando a gente fala de colonização, eu posso citar aqui, por exemplo, o continente africano. A gente sabe que durante a colonização, né, da África, tinha essa coisa assim, né, dos europeus, eles meio que tentarem fazer os próprios, né, grupos ali, as comunidades, os clãs, impérios e tudo mais, que existiam na África, brigarem entre si. Inclusive, eles fazerem africanos ajudarem a escravizar outros africanos. Então, eles viam, né, que eles ficavam mais fortes quando eles faziam essas minorias brigarem entre si. Isso tornava muito mais fácil para eles oprimirem todo mundo. Então eu acho, né, gente, que o James Cameron, ele vai querer fazer em Avatar 3 uma discussão sobre isso e uma reflexão sobre isso, que é esse poder maior, ou seja, a RDA, se aproveitando ali da manipulação para criar o caos dentro dos próprios Na'vi, fazer essas minorias oprimidas brigarem entre si e perderem força. Por causa disso, né, gente, eu acho que alguns clãs, eles simplesmente vão se juntar com a RDA e simplesmente vão ser inimigos dos Sully até o fim. Mas eu acho que pode também ter outros clãs que, num primeiro momento, eles vão negar ajuda aos Sully, né? Eles vão dizer assim, a gente não quer se envolver nessa guerra, a gente não quer ajudar vocês, mas no decorrer do filme, esse pessoal vai perceber, não, a gente tá fazendo a coisa errada, a gente precisa ajudar os Sully, a gente precisa se juntar a essa guerra e, no fim, eles acabam, né, trocando de lado. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas, assim, gente, adorei essa pergunta, achei muito relevante e muito importante, porque eu acho que vai ser algo assim que vai ser muito essencial para Avatar 3. E eu queria saber, né, se vocês acham que essa minha teoria, né, de que Avatar 2 e 3 são um reflexo de Avatar 1, sendo que com a reviravolta faz sentido
ou não. Também queria, né, gente, perguntar pra vocês se vocês gostaram desse estilo de vídeo, né? Foi um estilo de vídeo, assim, que eu não estive aparecendo presencialmente, né? Mas eu peguei um comentário de alguém, né, que fez num vídeo antigo e respondi aqui conversando com vocês. Eu achei legal, né, testar esse tipo de conteúdo, porque se vocês gostarem de vídeos como esse aqui, eu vou poder trazer vídeos sobre Avatar no canal com mais frequência, né? Então, de vez em quando tiver alguma novidade muito específica e tudo mais, eu apareço aqui presencialmente no vídeo e converso com vocês. Mas quando a gente não tiver nenhuma novidade específica, eu posso, né, para continuar a gente a fazer conteúdo de Avatar, a gente a conversar sobre Avatar, eu pego comentários de vocês e faço um vídeo inteiro, né, destrinchando esse comentário, conversando sobre esse comentário e falando minhas próprias teorias em relação a ele, né? Então digam aí se vocês acharam esse tipo de conteúdo legal ou não, porque se vocês acharam, né, eu vou trazer mais conteúdos desse tipo em breve. Mas é isso, né, gente? Basicamente eu acho que eu já falei tudo pra vocês que eu precisava falar sobre essa questão, né, de uma possível guerra civil em Pandora. Eu acho que foi, né, uma discussão muito legal de ter com vocês. E é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui. Até mais!